Amém, irmãos? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, pega a sua palavra. Glória a Deus. Semana passada, quando nós estávamos compartilhando a palavra, nós trouxemos uma palavra aqui para os irmãos que falamos da importância de um discípulo, a importância de valorizarmos um discípulo. Hoje, eu quero compartilhar a palavra de Deus com você e gostaria que você pegasse a sua Bíblia, deixasse aí no livro de Josué, capítulo 1, em nome de Jesus, Josué, capítulo 1, se você puder, abra a sua Bíblia em Josué, capítulo 1. E se eu pudesse dar um tema a esta mensagem, eu diria que Josué, capítulo 1, eu diria que o tema desta mensagem é exatamente Josué, discípulo de Moisés. E você, de quem é discípulo? O tema dessa mensagem é exatamente esse. Josué, discípulo de Moisés. E você, de quem é discípulo? Abra comigo Josué capítulo 1. Leia comigo e vamos extrair lições preciosas desse livro. Diz assim o versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Jordão, o rio Jordão, e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Verso 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca deixarei, nunca o abandonarei. Vou repetir esse versículo. Verso 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O verso 6, se você puder, grife, anote na sua Bíblia, porque será base para a gente e será base para a tua caminhada cristã. Diz assim o versículo 6, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Aí repete o versículo 7, somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Amém? Irmãos, nós estamos diante da maior transição de cajado do mundo antigo. Porque Moisés
Ele foi o maior nome do mundo antigo. Moisés, a título de popularidade, a título de liderança, ele só perde para Jesus. E talvez haja um empate entre Davi e Moisés, perdão. Então, o primeiro pensamento que nós temos que ter é o peso da responsabilidade de substituir o maior nome do mundo antigo. Ele agora está herdando uma missão que inicialmente foi dada para Moisés e agora ele tem que conduzir. A missão primária de Josué é conduzir o povo à terra prometida, que iniciou todo o trabalho com o Moisés. Irmãos, talvez quando você substitui alguém na empresa, quando surge uma vaga na tua empresa e você vai ser contratado, e você olha para aquela pessoa que estava antes de você, talvez você identifique várias falhas. Relapsia, chega atrasado, a pessoa não é muito esforçado, faz o trabalho de maneira relaxada, e por isso foi demitido. E aí você acende e substitui essa pessoa. Agora você já pensou substituir o principal nome, aquela pessoa em quem Deus depositou a confiança de iniciar uma obra do Êxodo, conduzindo e liderando mais de 2 milhões de pessoas, em uma época em que não tem microfone, em uma época que não tem banheiro, organizar todo o povo e sair levando, conduzindo para a terra prometida. Gente, é algo extraordinário. E agora Moisés morre. E o livro inicia que Deus, o próprio Deus, fala com Josué. A Bíblia diz que foi o Senhor quem falou com Josué. Meu servo Moisés morreu, agora a missão é tua. Eu não sei vocês, mas isso me dá até tremedeira nas pernas. Eu vi agora, eu convidei os irmãos da célula Renovo para vir aqui para compartilhar como foi a célula ontem, enquanto eles estavam fazendo o luau lá na praia. Foram para Copacabana e eles tremeram na base. A Gleice se encorajou e veio. Agora pensa substituir o maior nome do mundo antigo. A gente sabe que o Josué acompanhou Moisés, ele era bem jovem. Mas quando chega esse momento de substituir o Moisés, que ele assume a liderança, ele já estava com aproximadamente 85 anos. Era mais ou menos a faixa etária de idade quando ele assume. Algumas coisas me faz refletir. Uma delas, nunca é tarde para assumir liderança, amém? Deus nos chamou e chamou cada um dos irmãos para liderar. É possível que alguém pense assim, Felipe, poxa, eu já estou com uma certa idade, eu já estou ficando velho, meu cabelo já está caindo, meu cabelo já está branco, eu já não tenho tanta força. Ainda assim, é tempo de você liderar. A primeira lição que eu aprendo nesse texto, saca o teu dedo de profeta e diga para o teu irmão, nunca é tarde para você assumir uma liderança. Deus sempre quer que cada um de nós assumamos liderança. Você é líder de alguma coisa. É interessante porque a gente está aqui dentro de um corpo. Se eu falar assim para os irmãos, quem é líder da cozinha? Quem você pensa? Ô, glória, amém, irmão, obrigado. Aparecida. Se eu falar para vocês assim, quem é líder da mídia? O Wendel. Gente, Deus nos constituiu e Ele constituiu em ordem natural. Todos lideram alguma coisa. Gleice, na sua casa, quem é o líder? O Tiago nem deixou a Gleice responder. Quando eu falei, Gleice, quem é o líder? Ele, eu.
Para não correr o risco, né, Tiago? Aleluia. Eu posso falar, minha esposa não está aqui agora, está dando mamar para o neném, lá em casa sou eu que mando. Ela está dando mamar, né? Opa, ela chegou ali. Deus nos constituiu líder. Deus te levantou como líder de algo. Às vezes, você só não identificou ainda, mas Ele te levantou como líder. No bairro, presidente da associação de moradores. No município, o prefeito, auxiliado pelos vereadores. No estado, o governador, liderado pelos deputados, auxiliado pelos deputados. Na nação, o presidente da República, auxiliado pelos deputados federais e senadores. Na escola, é o diretor, auxiliado pelos coordenadores e professores. No ônibus, é um motorista auxiliado pelo cobrador. Quando não tem aquela maquininha, aí o motorista manda sozinho. Ele fala, quem manda aqui sou eu. A maquininha não reclama. Você pode pensar numa padaria. Você pode pensar numa farmácia. Tudo existe uma cadeia de liderança. Tudo Deus constituiu líderes para que o trabalho ele prossiga, amém? Só que o Josué agora chega o momento de assumir o bastão. E aí, irmãos, eu quero fazer algumas considerações com os irmãos que eu reputo por muito importante. O nome Josué significa Javé é salvação. Isso para o hebraico antigo. Para o latim, o nome dele significa Jesus, ou quase Jesus. Jeová é a salvação. Qual é a característica de um líder? A salvação. Um líder de célula tem que fazer manutenção e auxílio e ajuda para que os irmãos encontrem com Cristo. A liderança do pastor, ela não é para dar ordens, para mandar, para ser um déspota. A liderança do pastor é para servir, para ajudar os irmãos a se aproximarem de Deus, para ensinar os irmãos a se aproximar de Deus. Eu não me sinto um déspota, aquele que dá ordem, os irmãos têm que obedecer. Eu me sinto um servo dos irmãos. Eu me sinto importante quando eu consigo auxiliar um irmão, quando eu consigo ajudar alguém, quando eu sirvo alguém, eu vejo a utilidade do meu ministério. Lamentavelmente, em nossos dias, a ideia de cargo eclesiástico traça liderança déspota. Não, quem é que manda? Quem manda é o apóstolo. Aleluia. E depois dele? Depois dele é o pastor e depois vem descendo, né? É o presbítero, é o evangelista. Gente, a Bíblia diz que maior no reino de Deus é quem serve, é o menor. Aquele que serve é o menor. No reino de Deus, essa hierarquia é diferente. Deus chama Josué para servir, para agora auxiliar o povo a entrar na terra prometida. E agora que fica bom, irmãos. Agora que o negócio fica maravilhoso. Por quê? Porque Josué, enquanto discípulo de Moisés, ele anda com Moisés 40 anos aprendendo. E tudo o que Moisés vivenciava, o Josué estava perto, observando tudo, aprendendo. Deus às vezes te coloca ao lado de pessoas para você aprender. Deus às vezes te coloca numa empresa para que seja um aprendizado. Eu vou dizer para vocês que a minha vida profissional, eu me senti privilegiado, porque quando eu fui estagiar, eu fiz estágio na Defensoria Pública. E, gente, acredite no que eu vou te dizer. Eu estagiei na assessoria criminal, na Rua México. E a doutora Silvia era a minha defensora pública, aquela que auxiliava. Como eu aprendi com aquela mulher?
eram centenas e centenas de atendimentos diários. Eu aprendi como que ela atendia, eu ficava vendo o carinho dela, como que ela atendia, como que ela conversava com as pessoas. Agora era o seguinte, quando alguém chegava brabo lá, tá pensando que ela afrouxava? Ela enrijecia e atendia à altura, botava todo mundo no seu devido lugar. Porque o líder, ele vai servir, mas ele não é capacho de absolutamente ninguém. As pessoas precisam aprender que onde elas estiverem, existe uma ordem. Deus constituiu a natureza por uma ordem natural. Veja que existe uma cadeia de autoridade na natureza. Você chega numa casa material de construção, existe ali os atendentes, que é o teu contato primário, mas se der algum problema, o que é que a pessoa vai fazer? Chama o gerente. Se o gerente não puder resolver, o que é que faz? Chama o proprietário, o dono. Existe uma hierarquia. Quando eu chego no Framix para lanchar, oh meu Deus, ali é maravilhoso, porque tem um monte de gente para atender. E se der problema, eu chamo o patrão. Fran, vem cá, Fran. Olha o nome da loja, Fran Mix. Mix é o mix de Miriam, Felipe e Yasmin. Eles são mix, mas o cabeça é o Fran. Tudo começou com Fran. Eu lembro da história, eu vi como começou. Começou vendendo cachorro quente lá os churros, né, na barraquinha lá naquela entradinha. Eu lembro, ele parava com um carrinho, não sei se era um Voyage ou um Golzinho. Era um Golzinho, né? Parava lá. E tudo começou ali. Hoje não, hoje já tem funcionários, hoje tem pessoal. Mas tem uma hierarquia ali que se originou pelo serviço. Ele começou a servir. Veja que maior é o que serve. Dá uma olhadinha carinhosa para o seu irmão e diz assim para ele: quer ser o maior? Sirva a todos. O servo é o maior. Aí Deus chama Josué. Olha o nome dele. Javé é salvação, ou Jesus que é salvação também, para o hebraico e para o latim. Ele é salvação. Agora vem a parte boa, irmãos. Porque no processo do discipulado de Josué, ele viu muitas coisas. O que ele viu? E foi importante no processo do aprendizado dele. Ele viu milagres. Aí eu vou pedir ajuda aqui. Quem pode me ajudar aqui? Quem pode me ajudar? Iago, tu me ajuda? É melhor o Iago, né? O Felipe está muito longe. O Orlando está tão acomodado ali. O Wendel tá lá atrás, tadinho, conectado ali para transmitir. Amém. Aqui, ó. Poxa, mas aí chegou o Josué. Eu vou precisar do Moisés. Fran, tu está mais perto. Me ajuda, Fran? Me ajuda, pode ser? Mas é mais ou menos assim. O Moisés já estava velhinho, quase empacotando, quase partindo, com a senha número 1 na mão. E quem está do lado de Moisés? Josué. Ele é Moisés, pela idade já precisa de óculos para enxergar, cabelo já não há mais. E o Josué está do lado. Então, diante do Mar Vermelho, o Moisés abre os braços e o mar se abre misteriosamente. Um milagre acontece. O mar se abre e o povo, a Bíblia diz que passa a pés enxuto. O Josué, não, fica aí aberto. O Josué, a gente sabe, tá, gente, que neste exato momento, o Josué não estava lá. Mas o Josué ouve dizer da lenda o que aconteceu. E ele imagina, tu tá vendo o Moisés sendo usado para um milagre, para o mar se abrir. O Josué diz o quê? Meu Jesus. Jesus não tinha. Jesus não tinha aquela... Não, mas ele fala... Pensa que o Josué fosse um carioca. Ele ia dizer: caraca, maluco! O mar se abriu! Caraca, maluco, o mar se abriu! Ele está vendo. Aí, amém. Aí, ele vê toda a luta, o processo de aprendizado dele. Ele passa por todas as lutas. O que ele vê? As pragas. É óbvio que a gente sabe também, mas ele
ouviu tudo, ele ouviu dizer, a família passou para ele as pragas, e o Moisés, como fez com o trato com o faraó. E ele está, sabe como? Juntinho, agarradinho. Para onde o Moisés anda? Não dá mão não. Ele vai andando e tu vai andando atrás, na mesma pegada. Tudo que ele fizer, tu repete. Vai andando. Vai, Moisés, tu não vai fazer nada não, Moisés? Vai. O Josué faz também, se ele levanta, se ele faz. Vai, Moisés, faz alguma coisa. Pegou ali, o Josué faz o quê? Pega também. Bateu na pedra, saiu água. Amém, gente. Vocês podem aplaudir o Senhor pela vida deles dois? Obrigado. Obrigado. Tudo o que Moisés vive, as experiências que Moisés vive, o Josué, de alguma forma, passa pelo processo de aprendizado, vendo tudo. Sabe o que traz confiança para uma pessoa? A experiência de andar com quem já fez ou com quem já sabe. Eu fui fazer uma audiência ontem, foi muito interessante. Foi um grupo de advogados, né, que trabalha comigo. E lá eles ficaram observando. Então eu sentei para fazer a audiência. A juíza abriu o pregão, eu cumprimentei. Excelência, pela ordem. E fiz as minhas indagações iniciais. Os advogados estavam fazendo o quê? Observando, vendo. Aí teve um deles que quando saiu falou assim, pô, cara, tu é meu professor, hein? Eu falei, sério? Eu entendi o que ele queria dizer. Ele estava querendo dizer, eu participei aqui, eu aprendi alguma coisa. A gente, óbvio, tem liberdade, a gente brinca entre nós, mas ele estava falando, eu aprendi alguma coisa. Os irmãos que estão aqui presentes, vocês estão no processo de aprendizado. No ruim de tudo, vocês estão aprendendo, vendo algum aspecto de uma pregação expositiva. Porque quando chegar a tua vez, e nós já não mais estivermos aqui, quem vai fazer é você. Empiricamente, de alguma forma, Deus está te colocando no processo. Qual é o problema? Que tem gente que deveria estar e faltou. Por alguma razão não pôde vir. E essa aula, ela perdeu. Quando a gente vai na visitação, na evangelização, a pessoa perde aquela aula quando ela não vai. Perde aquela experiência. É bom quando, às vezes, as coisas dão errado, irmão. Vocês já viram que, às vezes, a Miriam está cantando? Vem cá, Fran. Me desculpa, deixa eu usar de novo você. Você já percebeu que a Miriam, às vezes, está cantando aí, por alguma razão, sei lá, entrou fora do tempo, fez alguma coisa, o Fran puxou uma outra nota, aí ela faz assim. Vocês já viram? É bom. Amém, Fran, obrigado. É bom, porque nós estamos no processo de quê? Treinamento e... Gente, é sério, treinamento e aprendizado. Eu me lembro uma vez eu pregando, e eu estava falando tudo a respeito de Moisés, mas na verdade aquela experiência era de Josué. Aí quando acabou o culto, o irmão me procurou e falou assim, irmão, deixa eu te contar uma coisa. Tudo que você falou é relacionado a Josué e não Moisés. Eu, meu irmão, me desculpe, mas eu estava num processo de aprendizado. Esses dias, o Tiago estava fazendo ali, ele fez o guarda-corpo e ficou lindo. Eu vou confessar uma coisa, Tiago. Eu olhei aqueles ferros aqui, eu não conseguia acreditar que aquilo ia virar aquilo lá. E quando eu vi, eu vou confessar, eu cheguei, aí tinha o guarda-corpo só de um lado, do outro lado ainda não. A minha curiosidade era como ele ia enficar aquilo na ponte. Aí eu, meu Deus, como que ele vai fazer isso? E pior, depois eu passei por uma crise. Eu cheguei, era 11 da noite, fiquei 11 da noite olhando para aquilo. Falei, como ele botou esse tubo no negócio que já estava fechado com concreto? Eu não conseguia enxergar, eu fiquei, cara, o que ele arrumou aqui? Isso aqui é macumba. Como que ele botou o cano no ferro que já estava... Porque para botar ele teve que chumbar lá. Eu falei, como que ele fez aquilo? E aí depois, olhando os outros, aí eu vi que o cano estava com um corte. Ele cortou, ele óbvio arregaçou assim e vestiu, camisou o ferro. Aí justifica como entrou.
Mas o processo de aprendizado gera muitas dúvidas, muitas perguntas. E um detalhe, quem não tem dúvida não está aprendendo nada. Só tem dúvida, só erra quem inicia o processo do aprendizado. Eu tenho processos que nós tivemos sentença de 10 mil reais. Mas eu tive processo que no processo de aprendizado eu só consegui fazer meu cliente ganhar 150 reais. Mas nós estamos num procedimento de amadurecimento. Você casa. No início é tudo mais difícil, porque são duas pessoas diferentes dividindo, compartilhando agora o mesmo espaço. Ambos entram no processo de aprendizado novamente, de adaptação. E é difícil, porque tu sabe se ele ronca? A Priscila ia dormir comigo, a gente ia dormir à noite. Ela tem um negócio que ela mexe o pé. Ela não ronca, mas ela mexe o pé. E quando ela mexia o pé, batia em mim e fazia assim, Fran. Aí eu acordava. Aí eu ia, afastava um pouquinho dela. Daqui a pouco ela encostava de novo. Ela tem uma tremedeira no pé que eu não sei de onde vem aquilo, irmão. Será que ela está pensando que ela está dançando aqui na dança das meninas? É sério. Você já viu que ela dança na ponta do pé de vez em quando? Ela fica tremendo assim o pé e bate. O Davi pegou o hábito dela. Ele também não ronca. Mas ele está dormindo, ele bota a perna por cima da gente. O Davi. Aí eu vou, tiro. Passou uns 3, 5 minutos, ele bota de novo. Aí eu vai dormir na tua cama. Aí eu pego ele e ponho lá na cama dele. É óbvio que eu não mexo o pé, mas eu ronco. Aí já é o processo de aprendizado dela. Depois vocês perguntam para ela como ela lidar com isso. Mas nós estamos num processo de aprendizado, irmãos. De treinamento. Amém? Vamos lá, irmãos. Para a gente avançar. Pega, por gentileza, aí o capítulo 1 que nós acabamos de ler. Por favor. Qual foi o principal propósito na vida de Josué? Deus o escolheu para conduzir o povo à terra prometida. O que isso me ensina? Eu preciso estar focado no meu propósito. A Bíblia diz assim, no versículo 1, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué. O próprio Deus disse, verso 2, meu servo Moisés está morto, agora você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos filhos de Israel. Antes de você entrar na terra prometida, existe a preparação. Ninguém recebe a bênção de Deus e desfruta se não tiver preparado. Eu costumo dizer isso. Se algo não chegou na sua vida que você quer muito, é porque você ainda não está preparado. Você deve todos os dias dar pelo menos um passo na direção do propósito. Um dia você vai estar preparado. Todos os dias você tem que dar pelo menos um passo na direção do propósito. Um dia você vai estar preparado. O Ayrton Senna tinha uma frase que eu gostava muito. Ninguém que não usa as derrotas que tem como trampolim para o pódio é digno do pódio. Se você não usar as derrotas que você teve, as lições de frustração, tudo que você viveu na tua experiência de vida, se você não usar como trampolim para o pódio, se você não extrair lições, não aprender nada com tuas derrotas, você não é digno do pódio. Essa frase, para mim, é o ápice do aprendizado, do discipulado. Nós precisamos aprender diariamente algo. Todos os dias temos que aprender algo. Não perca o teu foco, o teu propósito, a missão de Deus para a sua vida. Meu servo está morto. Agora, Josué, é você que vai fazer todo este povo atravessar o rio Jordão e entrar na terra prometida. Mas prepare-se. Verso 3. Qual é a certeza que você tem que ter? Duas certezas.
A primeira certeza que você tem que ter é de que Deus está contigo. Assim como eu fui com Moisés, meu servo, serei contigo. É a primeira certeza que você precisa ter. Seja profeta na vida do teu irmão. Saca novamente teu dedo de profeta e diga para ele: tenha a certeza de que Deus está contigo. A primeira certeza é esta. A segunda certeza que você precisa ter: onde você colocar os pés, eu te darei como herança. Quais são as certezas que temos que ter? De que Deus está conosco e onde nós pusermos a planta dos pés, o Senhor está nos dando por herança. Quando você começa um trabalho, você tem que ter a certeza de que Deus está contigo naquele lugar ali. Você tem que ter a certeza de que você pôs os pés, Deus está te entregando como herança. Amém? Começou a fazer um curso, Sofia, entrou na escola, tenha certeza de que Deus está naquele lugar contigo. Segundo, você pôs os pés naquele lugar, Deus está te entregando como herança. Vai comprar uma casa, um terreno, tenha certeza de que Deus está contigo. Não te desampararei e não te deixarei. Assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu serei contigo. Qual é o grande problema? Que nós nos metemos a fazer coisas sem convicção, e a Bíblia diz que aquilo que não é oriundo de convicção é pecado. Quando nós nos metemos a fazer algo e não temos convicção, nisso estamos cometendo pecado. Amém? Temos que ter duas coisas: certeza de que Deus está comigo, e segundo, onde eu pôr as plantas dos meus pés, o Senhor me entrega como herança. Vamos lá, número 4. A Bíblia diz que o Senhor desenhou o território para Josué, o local que ele iria tomar posse. Mas no verso 5, irmãos, tem algo que me chama a atenção e eu consigo ver aqui algo poderoso que eu só vi com Estevão. A Bíblia diz que Estevão, quando abria a boca, ninguém podia resisti-lo. Ninguém resistia. O Espírito Santo enchia suas palavras de unção, de autoridade. E eu vejo isso nesse texto. O verso 5 diz assim: ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca deixarei e nunca o abandonarei. Isso aqui é característica do Espírito Santo, irmão. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador. Ele estará convosco todos os dias até a consumação. Aleluia, vocês não ouviram isso não, eu vou repetir. A Bíblia diz que o Senhor Jesus foi para o céu, mas ele diz: estou indo para o céu, mas eu enviarei o Consolador. Ele vai estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. A certeza de que o Espírito Santo está comigo aonde eu estiver. Tá o Tiago dirigindo, trabalhando de Uber. E o Senhor está aqui comigo. Hoje eu estava conversando com ele e eu estava ouvindo aquela música de fundo e eu falei assim: Senhor, guarda o teu servo por onde ele estiver. Um ambiente de louvor, uma ambiência de glória. É você quem promove, é você quem gera, é você quem cria. Se você bota a música do mundo, você tira a glória de Deus desse ambiente. Porque a Bíblia diz que quando nós amamos o mundo, nós nos tornamos consequentemente inimigos de Deus. Mas quando você está na presença de Deus, põe um louvor, está dirigindo, está na tua casa com louvor, você gera um ambiente de glória. Aí o Senhor diz assim: aqui eu posso habitar, aqui eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença de Deus, um ambiente favorável à glória de Deus. Olha o que diz, verso 5. Ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca deixarei, nunca o abandonarei. Como? Se você gerar um ambiente de glória, uma ambiência onde o Espírito Santo tem a liberdade. Verso 6. Aqui, mano, não tem jeito. Às vezes a gente fala assim: irmão, a devocionar contigo. Pastor, eu estou com medo. Vai com medo. Vai com medo. Olha o que diz a palavra. Seja forte. E esse forte não é de academia não, Fran.
Esse forte não é de malhação, não. Forte é um estado de espírito. Forte é um estado de espírito. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa. Já imaginou isso? O Senhor sentir alegria na tua força? Você ser uma pessoa esforçada? A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado. Ah, meu querido, está pensando que tu vai entrar de qualquer maneira no reino dos céus? Ah, ruim, hein? Não, não vai. Só com emprego de força. Você acha que todos os dias o pastor está com vontade de estar aqui? Ontem eu falei para os irmãos na célula, falei, irmãos, eu estou tão exausto, tão cansado, que a minha vontade era tomar banho e ir dormir com meu filho Caleb, abraçadinho, meu filho Davi e a Priscila. Mas sabe o que acontece? Eu tenho que ter força e ânimo, porque eu tenho compromisso primeiro com Deus e depois com os irmãos. Ter força não é frequentar academia, é ter um espírito inabalável. E coragem. Coragem não é a ausência de medo, coragem é o controle do nível de medo. Porque ter medo até certo nível é saudável. É o que te faz fugir de ambientes tenebrosos. É o que te faz fugir de situações de risco. Mas ter coragem aqui é você ter controle do medo que você possui. Ainda que você tenha receio, mas é você ser corajoso. Aí diz, por que você tem que ser forte, espirituoso? E por que você tem que ter coragem? Porque é você quem vai fazer este povo herdar a terra prometida aqui, sob juramento aos seus antepassados. Que o Senhor fez promessa aos seus antepassados. Você sabia que a sua família, por causa de você, poderá alcançar a salvação? É por tua causa. Você provoca a salvação em quem você ama. Você provoca essas pessoas a buscarem a Deus. E porque você se posiciona, Deus salva a tua casa. Agora, se a pessoa não for espirituosa, ao contrário de forte, qual é o antônimo de forte? Fraco. E de corajoso? Medroso. Se você for fraco e medroso, você vai ceder a qualquer luta, a qualquer espanto, a qualquer situação. E aí depois a gente se pergunta, por que Deus não operou na minha causa? Por que Deus não operou na minha casa? Na minha causa e na minha casa? Por que Deus não operou na vida do meu marido, na vida da minha esposa? Por que Deus não fez isso, aquilo? Pelo simples motivo de você ter sido fraco e medroso. Agora, se você, como Josué, entender o propósito, é interessante, porque ele diz, seja forte e corajoso, a parte A. Por quê, irmão? Porque Josué entendeu o propósito, entendeu o chamado. Porque é você, Josué, que vai conduzir o povo a herdar a terra prometida, que sob juramento eu fiz aos teus antepassados. É por isso que você tem que ser forte e corajoso. Você quer viver o extraordinário de Deus? Você tem que ser forte e corajoso. Deus não passou o bastão de Moisés para Josué por acaso. Ele aceitou o treinamento. Ele aceitou a experiência do processo, o aprendizado. Quem aceita o aprendizado, vive o propósito. Isso dá um corte em Wendel. Quem aceita o processo, vive o propósito. Essa é uma verdade. Porque tem muita gente que não vive o propósito, porque não aceita o processo. Nas primeiras lutas, desistem. Nas primeiras guerras, desistem. Deus promete que vai dar aquele carro novo. Mas a pessoa faz o quê? Quando vê a dificuldade que é a Bíblia... Eu comprei um carro, quando eu peguei o carnê, que eu olhei o carnê, Tiago, eu olhei para o carnê, dá vontade de desistir, irmão, dá vontade de desistir.
Mas quando eu vejo o propósito, eu vejo minha família andando no carro, eu vejo eu levando meu filho para a escola, eu vejo eu indo para a praia, eu vejo carregando os irmãos na célula. O propósito me encoraja a vencer minhas dificuldades. Ai, mas pastor, servir a Deus está tão difícil, a porta é estreita e o caminho é apertado. Mas quando você olha para a eternidade, você fala, vale a pena. Essa palavra, vale a pena. Olha só, que pena. Eu não sei qual é a pena que você vai ter, que você vai sofrer. Eu só sei que vale. Porque você está diante da eternidade, do céu, do teu Senhor. Jesus estava na cruz e ele falou, Senhor, passa de mim este cálice. Mas quando ele olhou para o propósito, que era salvar a humanidade, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, que tal maneira é essa? Não sei, mas era de uma forma que Jesus olhou e falou, vale a pena sofrer, se entregar, morrer. Ele falou, ninguém tira a minha vida, eu a dou por causa do propósito. E ele falou, vale a pena. Vale a pena. Amém, gente? Comunidade Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Ramá, sua família em Xerém.